Começando mais uma análise interessante e relevante aqui no canal. E hoje eu quero trazer para vocês o ataque certeiro de Israel contra um dos principais líderes do braço político do Hamas em toda a Cisjordânia e ponte crucial com o Irã, Hezbollah e o Hamas. Mas antes, peço encarecidamente que se inscreva aqui no canal, ativem as notificações, curtam o vídeo para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. E, é claro, peço também que vocês entrem na nossa loja lá do Área Militar, umapenca.com/área militar. Nós temos aqui diversas camisetas com estampas incríveis, estampas para todos os gostos, seja ali o torcedor da Ucrânia, seja o torcedor dos Estados Unidos, um torcedor da Rússia, um torcedor do Brasil também. Temos ali estampas incríveis. Temos até agora camisetas do foguete Raptor com os 33 motores em sequência de ignição. Temos aqui a camiseta do Mossad, do F-22, camiseta até do canal, camiseta do brasão de armas da Rússia, camiseta do brasão de armas da Ucrânia. Então temos aí para todos os gostos. Inclusive temos aqui a camiseta da Kalashnikov, a K-47, uma camiseta linda, realmente brilhante, com tecido incrível e com uma estampa de alta qualidade. É claro, só encontra aqui no site do Área Militar, umapenca.com/área militar. Então vamos para o que interessa neste momento, que é tratar sobre um assunto importante como este, em que o líder Saleh al-Aruri, o vice-líder político do Hamas, o mentor, segundo Israel e os Estados Unidos, o mentor dos ataques contra Israel em 7 de outubro e também que ajudou a inaugurar uma relação mais estreita entre o Hamas e o Hezbollah com o Irã, foi morto num ataque certeiro de Israel através de um drone de inteligência e vigilância que pairou sobre o Líbano no final da tarde, no início da noite de 2 de janeiro e acertou um escritório onde tinha ali diversos outros líderes, mas o principal, Saleh al-Aruri, foi ceifado neste ataque primordial e certeiro de Israel. Então, o chefe das operações do Hamas na Cisjordânia, que é al-Aruri, ele foi morto nesse ataque, que envolveu ali uma operação conduzida por um drone de Israel. É claro que Israel imediatamente não reivindicou esse ataque. Horas depois, na madrugada de quarta-feira, foi a defesa dos Estados Unidos que anunciou que a autoria desse atentado, que vitimou esse líder terrorista, foi morto. Ou seja, um atentado protocolado através de uma aeronave aérea remotamente controlada. E vamos explicar que o Saleh já era um cara muito reconhecido por Israel, tá? Tenho aqui alguns dados, alguns relatórios, particularmente que eu traduzi, que foi feito um bom tempo atrás por Israel, que mostra que esse alvo ele foi realmente muito bem escolhido, de forma muito cuidadosa, porque se tratava assim de um dos principais líderes mais importantes do Hamas e também foi considerada a primeira ligação ali da organização do Irã entre o Hezbollah e também o Hamas por conta de Saleh al-Aruri, tá? E nos últimos anos, al-Aruri ele passou grande parte do seu tempo lá em Beirute, ali na região muito próxima do Mediterrâneo, no Líbano, onde ele serviu como uma espécie de embaixador do Hamas na região do Líbano e em comunhão com essa ligação mais intrínseca com o Hezbollah. É graças a esse funcionamento desta ligação, desse sistema,
que foi considerado um dos mais importantes líderes do Hamas. Inclusive, ele era considerado muito próximo a Yahya Sinwar, um dos líderes do braço militar do Hamas dentro da faixa de Gaza. Então, para se ter uma ideia desse conjunto de informações que temos e desse ataque que ceifou ao Aurori, ele é considerado dentro do Hamas como um deputado, um fundador do grupo terrorista e como uma espécie, era considerado uma espécie de deus ali dentro do grupo, que realmente é conhecido como um grupo terrorista. Então, na verdade, Israel já conhecia há um bom tempo Saleh, inclusive ele foi um dos responsáveis por negociar algumas questões de reféns nesse atual momento e também a partir de 2011, quando houve outros problemas ali de presos palestinos em que Israel libertou a partir de 2011. Então ele teve um envolvimento nessa questão e posteriormente também teve envolvimento nas últimas negociações que também foi negociada ali, liderada pelo Catar, para liberar reféns israelenses presos pelo Hamas em Gaza e vice-versa, aqueles presos palestinos terroristas dentro de Israel. Mas um dado bastante interessante que eu consegui levantar é que Israel negociou diretamente com Saleh, o terrorista Saleh, durante anos da sua detenção, nos momentos em que ele estava preso dentro de Israel. Então Israel ele perdeu a oportunidade de realmente encerrar esse mal pela raiz, enquanto ele estava preso entre 1985 a 92 e posteriormente até 2007. Foi quando ele foi deportado na Síria, em 2010, um ano antes de eclodir a guerra civil na Síria. E é claro, ele permaneceu sob proteção direta do governo de Bashar al-Assad, que era apoiado pela Rússia e era apoiado por Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. Então, nesse contexto, veja que interessante, a guerra estava tão grave dentro da Síria que ele precisou se mudar. O que ele fez? Ele pegou suas coisinhas, suas trouxas e foi lá para a Turquia por causa do conflito. Viajou lá também para outros países da região do Oriente Médio, inclusive a região de Catar, a região do Catar, região da Malásia também, e também no final aí da sua vida, nesse momento, nos anos anteriores, permaneceu na região sul do Líbano. Então veja que interessante que nos últimos anos, al-Aurori passou grande parte do seu tempo em Beirute, onde serviu como uma espécie de embaixador do Hamas e também era considerado um cara muito próximo ao dos maiores líderes do braço direito, braço militar do Hamas, que era Yahya Sinwar, em Gaza. É interessante também que em 2014, Israel acusou diretamente al-Aurori, que é então o comandante do Hamas, em planejar o rapto e também tirar a vida de várias pessoas israelenses dentro da Cisjordânia, onde ele era o maior responsável pelo controle do terrorismo ali na região. Tá? É bom deixar bem claro que não era somente Israel que não gostava e caçava esse líder terrorista. Tá? Que no mesmo período em que ele estava na Turquia, al-Aurori tentou derrubar o presidente da autoridade palestina que controla a região da Cisjordânia, que nada mais que Mahmoud Abbas, e desde então que ele tentou derrubar a Mahmoud Abbas, ele operava diretamente do Líbano para agir contra os palestinos dentro da Cisjordânia. Ou seja, resumindo, o próprio líder que se dizia líder dos palestinos em Gaza e na Cisjordânia, ele tentou por anos destruir a sociedade palestina, trazendo violência, trazendo instabilidade política, guerras e também contrabandos, ao tentar matar e destruir o governo do presidente da autoridade palestina na região da Cisjordânia. Então foi um cara que estava exilado na Turquia, tentou, nesse meio tempo, destruir a presidência de Mahmoud Abbas na Cisjordânia, mudou para o Líbano e continuou as suas tarefas de destruição
do governo da Cisjordânia, inclusive também de instabilizar o governo do Líbano, apoiando o braço armado e político do Hezbollah dentro do Líbano. Então, Aurori, de forma bem geral, no seu passado, ele realmente é bem obscuro, né? Ele se envolveu com o ativismo islâmico ainda quando ele era estudante da Universidade de Hebron, em meados da década ali de 1980, e nessa altura em que as ideologias estavam praticamente surgindo na região do Oriente Médio. Teve ainda ali uma década antes a Primavera Árabe, que teve uma conflagração de instabilidade em todo o Oriente Médio e que também repercutiu em todo o mundo. E ele se juntou ao Hamas logo após a fundação do grupo e também após a primeira intifada, quando ajudou a criar o braço armado terrorista do Hamas, que foram as brigadas Is al-Din al-Qassem. Realmente uma brigada poderosa que se tornou ali o ápice do braço armado, o braço armado do grupo Hamas. Então, Aurori foi eleito em 2017 como vice-presidente do gabinete político do Hamas, e o presidente atual é Ismail, como todo mundo sabe, e foi então acelerando ali que muitos analistas consideram que essa relação crescente entre Hamas e o Hezbollah foi protocolada, foi surgindo por conta exatamente de Saleh al-Arouri, foi o maior responsável por juntar esses dois grupos terroristas em suas ideologias, em seus fundamentalismos, e se tornou realmente dois grupos de grandes valores terroristas ali na região que tentam destruir Israel até hoje. E foi exatamente esta boa relação que ele teve com o Irã e também com o Hezbollah que ele se aproximou nessa colaboração junto com o chefe, o líder do Hezbollah, que é Hassan Nasrallah. E veja que interessante e que mostra, então, que Nasrallah e o Hezbollah podem estar envolvidos no conflito, no ataque terrorista protocolado pelo Hamas em 7 de outubro em Israel. Por quê? O líder morto ele tinha muitas ligações com Nasrallah, o chefe do Hezbollah, e que pode comprometer muito a cabeça do líder Nasrallah, por conta dos eventos de 7 de outubro. Isso porque, logo após as primeiras informações que mais de 1.200 pessoas foram atacadas, houve aquele ataque liderado pelo Hamas em solo israelense, al-Anouri, o líder do Hamas morto, ele foi visto, reunido com Nasrallah, que era o chefe ali, hoje ainda é o chefe do Hezbollah, e também com o secretário-geral da Jihad Islâmica Palestina, que é o Ziad Nakali. Ele estava ali junto com essas figuras e mais outras, em um escritório, onde estavam assistindo ali a TV, passando os noticiários dos ataques recentes contra os israelenses, e eles comemoraram, fazendo uma reza e agradecendo ao Deus deles por esse feito covarde que eles protocolaram, que eles organizaram. Então, de toda forma, em 2015, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, observando que Arouri realmente era um líder muito perigoso, um líder determinado, que financiava e também articulava muitos planos de ataque, o Departamento Tesouro dos Estados Unidos acusou Arouri de financiar e dirigir as operações militares do Hamas na Cisjordânia e ligou o líder a vários outros ataques terroristas e também sequestros. Isso fez com que os Estados Unidos designassem Arouri como um terrorista global e desferiu uma recompensa a quem entregasse a cabeça de Arouri, o seu paradeiro, num valor de $5 milhões, que, é claro, levassem à prisão deste líder terrorista. Realmente uma recompensa muito grande
pela importância que o líder tinha em todo o Oriente Médio, principalmente de estabilidade. É claro que Israel demorou para anunciar esse ataque, foi ainda mais o Departamento de Estado, Departamento de Defesa americano que anunciou esse ataque, mas já sabíamos que estava sendo protocolado, estava sendo coordenado e foi ordenado por Israel. Até porque meses atrás, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, ele sinalizou repetidamente que os líderes do Hamas eram os verdadeiros alvos. Inclusive, em novembro, durante uma conferência de imprensa, ele ordenou, instruiu o Mossad, que é o serviço de inteligência de Israel, e também um braço militar armado, e deu carta branca para a agência, o Mossad, atacar todos os líderes, perseguir todos os líderes, custe o que custar e independente da onde estiverem esses líderes. Então, no início de dezembro do ano passado, foi feita uma gravação que revelou que o Ronen Bar, que é o chefe do Shin Bet, ou Shabak, uma agência de segurança interna de Israel, que geralmente opera na região de Israel, ele ofereceu aos parlamentares israelenses que os líderes do Hamas, todos eles seriam mortos, seja em Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, na Turquia, no Catar, onde a maioria deles estão localizados, ou em qualquer outro lugar. Então, não poderia ser diferente que aquele ataque no Líbano tenha sido articulado e executado por Israel. Então, houve ali comparações ainda mais explícitas com a campanha de ataques após aquele atentado nos Jogos Olímpicos de Munique, na Alemanha, em 1972, por uma facção palestina armada contra as principais equipes israelenses que estavam ali esperando a competição, esperando os jogos dentro dos Jogos Olímpicos. E aí que Israel lançou o que chama, através do Mossad, a Operação Cólera de Deus ou Ira de Deus, que foi uma operação militar de espionagem atribuída ao Serviço de Inteligência Israelense e ao braço armado militar também da inteligência israelense, o Mossad, para eliminar todos os responsáveis por aquele massacre que ocorreu lá em Munique, durante os Jogos Olímpicos de Verão de 1972. Então, esses alvos da Operação Cólera de Deus, incluíam os membros desse grupo terrorista, que também fez parte ali do Setembro Negro, ou seja, o responsável pelo ataque de Munique, que eram os membros da Organização para a Libertação da Palestina, conhecida como OLP, que também foi acusado de estar ali pertencendo e também encabeçado esses ataques. Então, na época, a primeira-ministra israelense, Golda Meir, ela ordenou e ela deu carta branca para o Mossad atuar, e por mais aí de 20 anos que essa operação ela continuou de forma secreta, matando um por um desses terroristas. Ou seja, então sabemos que Israel só deve parar atualmente essas ofensivas após ali o Hamas protocolar, agir um ataque terrorista em 7 de outubro, só vai parar quando todos os líderes forem eliminados. Esta é a maior decisão que Israel tomou e essa é a maior decisão do Mossad abertamente. Ou seja, tudo que ocorrer a partir de agora, todo mundo pode colocar os olhos sobre Israel. E Israel certamente não vai ter medo de bater no peito e falar: realmente fomos nós. A morte de Arori, na terça-feira, pode sim levar Israel a uma guerra em duas frentes. É claro que é um cenário que Israel tentava evitar. Por quê? O ataque pode promover sim uma ofensiva regional na região, que ocorre em um momento em que há uma desmobilização de militares israelenses de alguns pontos da guerra de Gaza, não que seja o fim do conflito naquele momento, pelo contrário. Há uma questão de grande estratégia que ainda não está muito clara como que ela deve se direcionar, mas indica que uma nova fase nesta guerra atual
devemos acompanhar nas próximas semanas e, da pior das hipóteses e no pior dos cenários possíveis, nos próximos dias, caso novas frentes de guerra sejam anunciadas no norte de Israel, muito provavelmente contra o maior grupo terrorista e mais bem organizado, com um arsenal de guerra muito organizado e muito maior do que todos os outros grupos terroristas do Oriente Médio e do mundo, que é o Hezbollah, que possui um arsenal vultoso, consistente de mais de 150 mil artefatos, foguetes e mísseis que podem prejudicar e muito a estabilidade e a segurança de Israel. Então era esta análise que eu queria trazer para vocês nesse momento. Peço gentilmente para não se esquecer de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar nossos vídeos com amigos para que o canal ganhe ainda mais relevância na comunidade geopolítica. Obrigado pela sua presença e até o próximo vídeo aqui no canal.